Olá, vamos à resolução da segunda questão do trabalho sobre derivadas. Essa questão aqui fala de uma função custo total y, tá? Então isso me dá o custo em milhares de reais referente à produção de X toneladas de um certo produto. Então, se eu quiser saber qual é o custo total, né, não é o custo por tonelada, não é custo médio, e sim custo total, para cada quantidade que eu desejar, basta fazer a substituição da quantidade aqui no x e calcular o y, que é o custo. Essa fórmula vale para esse intervalo aqui de 0 a 40 toneladas. Só que a questão pede para determinar o custo marginal. O que é custo marginal? Custo marginal é o quanto a função custo total cresce a cada unidade, né, produzida, a cada unidade aqui, a cada unidade de tonelada, né? Então, é a taxa de variação da função custo total. E a taxa instantânea, você tem lá uma função custo total, né, ela pode ter níveis diferentes de crescimento a cada instante, né, ou para cada nível de produção. Por exemplo, aqui pode ser que a taxa de crescimento dessa função seja maior do que aqui. Quer dizer, quando ela está produzindo uma certa quantidade X de toneladas, vamos chamar de X1, né? Ou quando ela está produzindo uma quantidade X2 de toneladas, o aumento da produção pode proporcionar taxas diferentes de aumento no custo. Por exemplo, pelo desenho aqui, né, se aumentar além do que está se produzindo aqui dessa quantidade x1, você vai ter uma taxa de crescimento no custo aqui. Tá? Agora, se você estiver produzindo x2 e quiser aumentar essa produção, né, a taxa de crescimento do custo, perceba aqui, ela é menor, né, do que no ponto anterior. Agora, quem dá essa taxa de crescimento é justamente o custo marginal. E se o y é o custo total, se a função y é custo total, tá? O y', a sua derivada, é o custo marginal. Tá? Só apagar aqui. Y' é o custo marginal. Então essa questão pede para calcular, né, o custo marginal para essas quantidades, 10 toneladas, 20, 30 e para 40. Vamos lá então. Tá aí a função, então y', derivada da função y é derivada de menos x ao quadrado é menos 2x elevado a 1, derivada de 85x é 85, derivada de 450, isso daqui é uma constante, derivada de constante é sempre zero. Então, essa função é que dá o custo marginal, ou seja, a taxa de variação do custo por unidade produzida para qualquer quantidade, para qualquer nível de produção. A questão aqui está pedindo o custo marginal quando se produz 10 toneladas, então é o y' de 10, menos 2 que multiplica 10 mais 85, que vai dar menos 20 mais 85, que é 65. Tá? 65 o quê? 65 mil reais, porque está em milhares de reais esse custo, né? Para cada aumento de uma tonelada na produção. O y' de 20 é menos 2, que multiplica 20, mais 85. Então vai ficar menos 40 mais 85, ou 85 menos 40, que vai dar 45 mil reais para cada tonelada. Y' de 30, mesmo tipo de cálculo, menos 2 que multiplica 30 mais 85, igual a menos 60 mais 85, igual a 25, e o y40, menos 2 que multiplica 40, mais 85, vai dar menos 80 mais 85, que dá 5 mil, né, 5 mil reais para cada aumento de uma tonelada na produção. Aqui também reais, ou mil reais, né, milhares de reais por tonelada.
Perfeito? Então, o que se percebe é que quando se está num nível de 10 toneladas, de produção de 10 toneladas, você pode calcular o custo, se você quiser, substituindo aqui por 10, tá, na função custo total, mas eu substituí na derivada do custo, no custo marginal. Significa que um aumento, né, nesse exato momento aqui, um aumento de 1 tonelada na produção, tá, vai ter um aumento de R$ 65.000 no custo. Isso para aquela exata quantidade de 10 toneladas. Quando você passa para 10,1, 10,5, por exemplo, já muda esse custo marginal. Tá? É como velocidade. Né? É como se o y aqui fosse a posição de uma partícula e o y', nesse caso, é a velocidade. Tá? Então, eu tenho a velocidade de crescimento da posição, né? A taxa de variação da posição em relação ao tempo é velocidade. É como aquela velocidade que você olha num dado momento ali para o seu velocímetro numa viagem, você está a 80 km por hora, quer dizer, você não precisa percorrer 80 km em 1 hora para naquele momento estar a essa velocidade. No instante seguinte você pode estar a 82, 85, 90, tá? Mas se você permanecesse naquela velocidade durante 1 hora, você percorreria 80 km. É o mesmo que acontece aqui, né? Se mantivesse aí esse nível de produção, essa taxa, melhor dizendo aqui, de crescimento, tá? Ela seria exatamente de um aumento de R$ 65.000 para 1 tonelada a mais produzida. Ok? Só para fechar aqui a questão, vou apresentar o gráfico dessa função, embora a questão não peça isso, e a gente vai comparar esses resultados aí via gráfico. Está aqui o gráfico, essa é a função y, né? Então se você quiser saber, por exemplo, quando se produz 10 toneladas, qual é o custo total que vai se ter? Olha, pelo gráfico aqui é 1.200, tá? Mas vamos lembrar que o custo marginal nesse ponto aqui, tá? Ele é de 65. Se a gente fizer a reta tangente aqui, ela vai te dar, o seu coeficiente angular vai te dar a noção exatamente da taxa de crescimento. Quando a gente vai para 20 toneladas, o custo aí deve ficar aí por volta de uns 1.750, né? Mas perceba que aqui caiu para 45 essa taxa de crescimento. Quando você vai para 30, aqui caiu para 25. Então, dá para perceber pelo gráfico, né, que essa taxa, a velocidade de crescimento da função vai diminuindo. Tanto que quando chega aqui no 40, e eu pedi até 40, né, ela é bem pequena. A reta aqui não chega a ser horizontal exatamente, mas muito próxima disso, porque a derivada aqui, o custo marginal, é 5. Então, a derivada dá exatamente essa ideia do quanto a função cresce a cada instante, ou decresce, né? Eu estou falando em crescimento aqui, porque é custo, se aumenta a produção, aumenta o custo total também. Ok? É isso aí, e até o próximo vídeo com a questão 3 do trabalho.